Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje conversaremos sobre alimentação escolar. Você sabe como é que está a alimentação escolar do seu filho? Então hoje será o tema debatido pelas professoras Ana Lúcia e pela professora Kátia, professoras do curso de nutrição, e pelos nossos convidados, alunos do mestrado materno-infantil e alunos da graduação em nutrição. Então sabemos que a alimentação escolar no Brasil é um exemplo para todo mundo, né? Então conversaremos um pouquinho agora com a professora Kátia para nos contar um pouquinho o que é esse programa de alimentação escolar, né, existente aqui no nosso país, como é que ele está institucionalizado, instituído. Bom, o programa de alimentação escolar no Brasil, ele é, como você disse, uma referência e ele foi feito, né, desenvolvido para atender todos os alunos, né, da rede pública escolar, e ele tem o objetivo, né, de melhorar a saúde, né, desses estudantes por meio de uma alimentação saudável. Então nós do curso de nutrição, né, trabalhamos há bastante tempo com alimentação escolar dentro, né, das escolas públicas, nas escolas particulares trabalhamos também bastante com essa questão da alimentação, pois sabemos, né, da importância da alimentação escolar como uma forma de educação também nutricional. Então, professora Ana, como é que tem acontecido esse trabalho, né, durante esses anos quase 10 anos, né? Exatamente. De trabalho com alimentação escolar. Isso, nós temos há em torno de 10 anos realizado pesquisas, né, no município na questão da alimentação escolar. E nós institucionalizamos um grupo de pesquisa em segurança alimentar e nutricional. E nós temos feito pesquisa tanto na parte de alimentação escolar, quanto nos hábitos das crianças, né, do consumo alimentar, na questão da cantina também, das escolas públicas e também particulares, avaliando também a questão do comércio informal de alimentos. Então foram feitas diversas pesquisas durante esse tempo, envolvendo tanto projetos de iniciação científica, trabalhos finais de graduação, trabalhos de mestrado, né, dissertações de mestrado. E atualmente, nesse nosso, digamos, último projeto, que a gente teve fomento externo, nós envolvemos 10 trabalhos finais de graduação, em torno de 20, né, alunos voluntários, 2 alunos de mestrado. Enfim, é toda uma equipe de trabalho, né? E também nós fundamos o Observatório em políticas, né, de segurança alimentar e nutricional aqui de Santa Maria. Então, é um trabalho vinculado a várias instituições, onde a gente vai estar podendo divulgar os resultados das nossas pesquisas. E falando em resultados, gurias, qual é a importância dessa alimentação escolar, né, dessa educação feita dentro das escolas para o aluno? Kátia? Então, é super importante estar trabalhando com esses alunos a importância de uma alimentação saudável. Além de fornecer a alimentação, de ensiná-los, né? É uma das funções do nutricionista dentro do programa, de ensinar o que é importante estar comendo, o que não pode, as quantidades, né? Para que ele leve isso para casa e para sua família e repasse essas informações, né? Que isso seja algo que seja compartilhado depois. E, professora Ana, essa parte da alimentação escolar, né, também tem uma questão de cuidados com o preparo desses alimentos, tanto na escola quanto em casa? Exatamente. Na realidade, preparar uma refeição, um alimento, exige alguns cuidados, né? Para que a gente não esteja contaminando. Além do alimento ele ter uma qualidade, digamos assim, sensorial, ele tem que estar gostoso, saboroso, né? Com uma aparência atrativa, a gente tem que pensar também na questão de qualidade sanitária, né? O que seria essa qualidade sanitária? Que esse alimento não vai estar fornecendo nenhum perigo na hora do consumo, né? A gente não vai ter diarreia, vômito, não vai sofrer uma intoxicação. Então, para isso, existem cuidados. E que a gente tem que ter em casa
e também na escola, né? Porque a manipulação na escola é de grande quantidade de alimentos, então os riscos são maiores. Então é uma questão de educação tanto da parte nutricional, nutritiva do alimento, quanto também de higienização, digamos Exatamente. assim. A gente tem que pensar na qualidade em todos os aspectos, né? Sabor, a questão dos nutrientes, né? Sabor e questão sensorial, a questão dos nutrientes, né? Ele tem que ser um alimento que favoreça a nossa saúde, né? Não nos prejudique. E também a questão sanitária, né? Que esse alimento tem que estar, digamos assim, higiênico, né? Ele tem que tem que ter sido feito com cuidado. Acho que o Ailê gostaria de fazer um questionamento, não? Bom, eu como pediatra, na minha vivência profissional, eu tenho observado cada vez mais crianças com sobrepeso, obesidade e anemia. Então eu gostaria de perguntar à professora Kátia, qual o papel da alimentação oferecida nas escolas na melhoria do estado nutricional dessas crianças? Então, dentro do programa de alimentação escolar, tem uma série de requisitos, né? E o nutricionista, que é o responsável técnico, ele que vai estar elaborando esse cardápio de maneira a atender todas as necessidades. Então, o aluno, dentro do programa, ele vai receber 1 ou 2 refeições, né, no dia, que serve como para complementar, né, essas necessidades. O restante ele teria que ter em casa. Mas, como a gente sabe, muitas vezes as crianças em casa não conseguem ter acesso a uma alimentação adequada, de qualidade. Então, a escola se torna fundamental nesse papel de fornecer uma alimentação saudável, né, como a gente já estava dizendo, e ainda ensinar o aluno, né, para que ele leve para casa também, né, esse conhecimento. Então, nesse sentido, assim, o programa é bem importante, né, para a melhoria do estado nutricional dessas crianças. Tá, em relação à família, assim, é fornecida alguma orientação? Olha, faz parte do papel do nutricionista dentro do programa fazer educação nutricional. E essa educação nutricional pode ser tanto na escola, como pode ser mandado algum bilhete para casa, fazer alguma orientação, fazer uma reunião com os pais, né, na própria escola, para estar trabalhando, né, receitas mais saudáveis, o uso integral dos alimentos, né, aproveitamento integral. Então, tem várias atividades que podem ser realizadas para que a família tenha também uma melhoria. Na verdade, a comunidade escolar toda tem que estar envolvida, né, para que isso se perpetue, acredito, né, até com outros Exatamente. programas vinculados, tipo o programa Mais Escola, não, Mais Saúde. O Mais Educação. Mais Educação, desculpa. Que é um programa, então, do governo para as crianças, que é direcionado para algumas crianças para ficarem o contraturno na escola. Então, elas têm aula de manhã e à tarde elas ficam na escola, tendo outras atividades, não só tem reforço de matemática, de português, mas também tem atividades de música, de algum esporte, né? E elas recebem mais uma alimentação, mais uma refeição durante esse período, né? Então, é para manter a criança mais tempo na escola, né? Em vez de estar na rua, né? Enfim. Lucas? Eu, como educador físico, gostaria de perguntar para a professora Ana Lúcia, qual a importância do professor, já pegando essa linha de pensamento, referente à disciplinação dos alimentos referentes aos alunos? É bem pertinente a tua pergunta, porque, na realidade, o professor passa muito tempo com os alunos, né? Então, a gente sabe que o exemplo, né, é a melhor forma de educar. Então, o papel do professor é fundamental, não só incentivando aqueles alunos, né, porque muitos alunos levam lanche de casa, né? E aí, como é que tá esse lanche? Né? Muitas vezes os pais, pela praticidade, mandam lanches que não são tão saudáveis, né? Então, a gente vê muito nas escolas salgadinho, né, refrigerante, bolacha recheada. Então, aí tem aquele aluno que leva fruta e às vezes ele fica envergonhado porque levou banana, né? Então, vai do professor esse papel de incentivo. Olha, parabéns, que bom que vocês estão trazendo fruta. E também dá o exemplo com a sua alimentação. Né? Então, eu vejo que o papel do professor é fundamental nesse sistema. Até mesmo na hora de ir até o refeitório, porque às vezes as crianças levam lanche de casa,
Aí vão para o refeitório, lanche do refeitório, né? Então, assim, depende muito da realidade da escola. Tem escolas que as crianças não levam lanche, não tem condições de levar lanche de casa. E só lancham lanche da própria escola, né? Então, é bem importante o incentivo do professor, né? Porque tem muitas vezes salada, mas os alunos não têm aquele hábito de comer a salada. Então, do professor incentivar, né? Dar aquele apoio. Então, realmente é muito importante esse papel de incentivo e exemplo do professor durante a alimentação escolar. E também, né, só fazendo um gancho, a gente percebe nas escolas a questão do comércio. Então, vamos fazer uma viagem, querem juntar dinheiro para a viagem. O que eles vendem? Né? Normalmente, refrigerante, alimentos industrializados. Então, poxa, quem sabe fazer uma receita, né, com aproveitamento integral, por exemplo, fazer um bolo, usando casca de banana, fazer esse trabalho com os alunos, né, vamos comercializar, mas vamos comercializar um alimento saudável. Então, inclusive, ponto. lembrando, né, como isso vem parte também da escola, né, o grupo de nutrição durante os estágios, inclusive um livro elaborou junto a uma escola, né, de receitas com aproveitamento mais saudáveis, então acredito que também isso seja um caminho. E penso que a Ana Paula, que trabalha com uma realidade um pouquinho diferente nas escolas particulares, né, que é nutricionista, tem uma realidade também que vai ao encontro do que a professora Ana está falando, né, dos eu tento, né, na escola, inserir o professor também, como a Ana falou, né, porque é o pouco tempo que eu tenho com eles, eu tento, né, fazer com que eles comam mais fruta, mais verdura, porque eu trabalho no turno integral, então já tem alimentação do almoço, lanche, né, é tranquilo de eu fazer, mas é poucas crianças, né? Mas daí eu tenho um trabalho também no outro horário, que eu trabalho com as outras turmas. Agora, semana que vem, eu tenho um trabalho da alimentação consciente com eles, né? Então, vem tudo isso, né? A gente tenta enfocar mais na alimentação saudável, menos industrializados, processados, né? Então, como já vem falando, né, de in natura, processados, multiprocessados, eu estou conversando já com eles sobre isso, porque eles vêm na rede social, vêm, né? Sim, porque são os temas bem abordados bem no abordados, novo guia mas da população brasileira. Isso. Né? Só que assim, eu vejo, né, na minha vivência, assim, que a gente trabalha pouco com os pais, né? Eu peço, né, nas escolas que a gente tenha mais reunião, palestra. Não precisa ser uma coisa assim que vai tirar muito tempo deles, mas que a gente consiga inserir, né, uma sementinha lá para poder ajudar, porque as crianças absorvem bem, né? Mas aí vai também cair nessa que tu falou, que não tem tempo, que é mais fácil comprar, né? É bem complicado. A gente até tem um exemplo de um relato de uma mãe que, depois das atividades que a gente desenvolve, né, de educação nutricional, ela veio perguntar o que a gente estava fazendo com a criança, porque agora a criança queria comer salada, né? Porque não, vocês fizeram teatro com cenoura e agora meu filho quer comer cenoura. E aí ela veio até nos agradecer, porque ela disse que o que a gente estava fazendo estava mudando os hábitos da família. Da família. Né? O trabalho que a gente estava fazendo na escola, a criança estava cobrando em casa e aí estava interferindo, né, nos hábitos da família, que eles começaram a ter salada no almoço, que normalmente não tinham, porque a criança começou a pedir. Sim, eu tenho orgulho, assim, às vezes, porque o turno integral começa as crianças no início do ano, nem sempre é as mesmas, né? Mas a maioria deles entram lá, às vezes não sabe o que é uma salada, não sabe o que é uma fruta. A fruta em si, né? Porque às vezes as mães picam ou moem, fazem aquelas, né? E no final do ano, né, eu tenho, assim, ó, de 30 alunos, eu tenho 28, né, que já provaram coisas que não tinham provado, que estão comendo, né? Às vezes pedem para mim, né? Ai, prof, eu quero tal coisa que tu me deu, sabe? E as mães vêm para mim também. Eu acho isso muito, né? Eu fico assim, ó, feliz, né? Porque tu conseguir fazer com que uma criança coma o que nunca a mãe conseguiu, vamos supor, crianças de 5 anos, né? Aí para nós é ótimo, né? Pensando então nesses alimentos, tem algum alimento, Kátia, assim, que seja proibido na alimentação escolar ou que ele seja restrito? Então, dentro do PENAI, existem alimentos que não podem ser comprados, né, com o dinheiro que vem do governo, e tem os restritos. Então, não se pode comprar refrigerantes, esses chás industrializados, né, e também sucos em pó. Só pode suco, né, natural ou os concentrados, né? E os refrigerantes, então, são proibidos. Esses não podem aparecer de maneira alguma
né, na alimentação escolar. E os restritos, então, que podem ser adquiridos mais um percentual pequeno de todo o dinheiro que vem, que são os embutidos, doces, geleias, tipo doce de leite, bebida láctea, também esses então são restritos. Esses é uma quantidade, 30% do valor que vem, que pode ser adquirido, né, desses produtos. Ana? Posso perguntar para a Kátia sobre as verduras, hortaliças e frutas, como que funciona, né? Então, dentro da legislação também é descrito, né, o nutricionista, quando vai elaborar o cardápio, que deve ser fornecido 3 porções de frutas e verduras por semana, né, o que a gente já acha uma quantidade bem pequena, né? Então, daria mais ou menos 200 gramas por semana. E mesmo assim, né, muitas escolas acabam oferecendo mais vezes, todos os dias, né? É aquela coisa que tem que oferecer sempre, né, para a criança ir criando hábito. E como estava falando, as crianças são bem esponjas, assim, né? Elas absorvem toda a informação e elas vão levar essa informação adiante. Então, nos nossos estágios, né, quando a gente faz, a gente vai plantando sementinhas, né? A gente não vê resultado no dia, mas a gente vê que com o passar do tempo eles vão, né? Eles lembram dessa informação e eles vão passando adiante, né? Ailê, tu como médico, assim, como é que tu enxerga essa questão da alimentação, né? Dessa qualidade dessa alimentação para crianças em fase de crescimento? Porque a gente está falando muito, né, de ter uma alimentação de alimentos proibidos, de melhorar o consumo de frutas e verduras, e que muitas vezes os pais esquecem dessas questões e aí a criança aparece com problemas mais tarde e não vinculam isso com a alimentação. Então, às vezes é um tempinho a mais que tu perde, mas acaba ganhando, preparando um alimento mais saudável para a saúde da criança em fase de crescimento. O importante é que além de uma alimentação saudável, além de afetar o desenvolvimento da criança nessa faixa, nessa idade, a questão é em relação ao futuro, né? Então, a preocupação que a gente deve ter no futuro. Porque muitas vezes isso não, a princípio, os pais não veem essa perspectiva do futuro. Então, a gente sabe que a alimentação saudável, desde o bebezinho e durante toda essa fase da idade escolar, é muito importante na prevenção de doenças no adulto, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças somente que vão se manifestar mais tarde. Então, cada vez a gente tem que salientar mais a importância de uma alimentação saudável nessa faixa etária. Então, Kátia, assim, pensando em tudo isso, para a organização do cardápio, como é que é feito, como é que é planejado tudo isso dentro dessa alimentação escolar? Então, o nutricionista que trabalha no programa, ele vai ter que fazer uma previsão. Ele vai fazer todo ano o cardápio para o ano seguinte, né? Chega no final do ano, começa a prever o cardápio do ano seguinte, porque tem que prever toda a questão de compras, os processos de licitação, né, que são demorados. Então, já vai fazer esse cardápio no final do ano anterior e a quantidade sempre é baseada no censo escolar do ano anterior, então, para vir o dinheiro, né, que vai vir no ano seguinte. Então, é visto quantos alunos matriculados tem neste ano para prever a quantidade para o próximo ano. E daí vai fazer um cardápio diferenciado, por exemplo, para a escola, para o escolar, para o ensino fundamental, para o ensino médio, né? Porque a gente está falando só em crianças, mas o PENAI é para todos, né? Desde do pré-escolar, né? Até o ensino de jovens adultos, né? O EJA. Então também tem adultos, né? Que são beneficiados pelo programa. Então é um processo que tem que ser bem cuidadoso, que atenda a oferta das frutas e hortaliças e cuidando desses alimentos que são restritos, né? Então, é um processo bem criterioso. E retornando ao assunto higiene, gostaria de saber como que é armazenado esses produtos e qual é a higiene no local de preparação dessas refeições. Como eu comentei anteriormente, né, tem que ter realmente muito cuidado, né? Porque qualquer falha, né, pode ocorrer uma contaminação e as crianças elas são mais suscetíveis, né, ao que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos, né, que são os surtos, enfim, as intoxicações. E então a criança ela é mais suscetível. Qualquer erro pode ocorrer,
né, uma multiplicação, uma contaminação de micro-organismos e isso gerar um problema de saúde na criança. Então existem vários critérios que devem ser seguidos, a gente tem uma legislação que deve ser seguida, né? E a gente vê que as escolas, elas têm muito carinho no preparar os alimentos, né? As cozinheiras, elas têm um carinho muito especial. E muitas vezes a cozinha, em algumas escolas a gente percebe que a cozinha parece a cozinha de casa, né? E aí acabam acontecendo algumas falhas, né? Entram na cozinha, tomam um café na cozinha, vão preparar o chimarrão na cozinha, né? É a extensão da casa. Tem guardanapinho, tem florzinha. Isso na produção de alimentos, que a gente busca a produção de alimentos seguros, né? Isso não pode acontecer. A cozinha tem que ter acesso restrito, não é qualquer pessoa que pode entrar, são só realmente os manipuladores, né? Não dá para a diretora, a professora, tá sempre entrando, digamos assim, né? Então é um lugar de acesso restrito, né? Que deve ter vários cuidados de higiene, né? Tanto higiene ambiental como higiene dos manipuladores e depois toda a questão de higiene dos alimentos também. Enfim, então a gente sente que tem um carinho muito grande, que as cozinhas elas são quase extensão da cozinha de casa, e isso é uma coisa que a gente está trabalhando aqui em Santa Maria, já teve nesse período, né, com os nossos projetos, a gente já sentiu uma evolução bastante grande, né? Muitas cozinhas não tinham termômetro para verificar a temperatura, algumas agora já têm termômetro, né? Então tem vários aspectos que estão já evoluindo e existe um cenário bem diversificado em Santa Maria, né, nessa questão. Mas a gente sente um carinho muito grande e não é por mal, né? Que tem aquela toalhinha em cima do micro-ondas, com a florzinha. Às vezes falta um pouco de conhecimento, né? E é isso que a gente está tentando trazer nos projetos, trazendo essa orientação, né, de que é realmente importante seguir as regras, que a gente chama as regras de boas práticas de manipulação para a produção de alimento seguro para a criança. Litsa? Ainda para a professora Ana Lúcia, ainda dentro desse contexto de higiene, quais são os principais riscos de contaminação na alimentação escolar? É como eu comentei, a questão realmente da criança ser acometida por uma doença, né? A escola sofreu um surto alimentar, né? A criança ter diarreia, vômito, né? Quando duas crianças já sofrem, elas já pode se caracterizar se foi o consumo do mesmo alimento, né? Que isso é um surto. Então, às vezes a criança pode sofrer desidratação, pode ser hospitalizada, né? Porque existem toxinas extremamente severas, né? Micro-organismos que produzem toxinas e que causam um prejuízo grande de saúde para as crianças. O assunto é instigador, né? Temos muito ainda a conversar sobre isso, mas então, finalizando, né, já o nosso programa de hoje, eu gostaria que a professora Kátia rapidamente nos desse, assim, então, alguma dica para a alimentação escolar ou para as mães que estão em casa. Então, como dica principal, né, a gente sempre buscar o consumo maior dos alimentos in natura ou os minimamente processados, ter cuidado na quantidade de sal adicionada, de açúcar, né, adicionado, tentar tomar, então, fazer o suco sem adicionar o açúcar, né, e de preferência comer as frutas em vez do suco, evitar os alimentos ultraprocessados, esses congelados prontos, empanados, né, então esses devem ser evitados, né, pela sua composição, assim que, né, não vai fazer bem para a saúde. E uma dica de ouro, professora Ana Lúcia, para a higiene da alimentação escolar? Lavar as mãos. Ótimo. Muito, dica top, assim, lavar muito as mãos, né, e utilizar álcool gel, álcool 70%, digamos, uma das principais dicas. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, né, para debater esse assunto tão importante e espero que tenhamos outros espaços de conversa como esse. Então, ficamos por aqui. Até um próximo encontro.